Bom dia a todos e todas. Esse painel é um painel muito especial, porque ele faz parte da iniciativa Women and Energy do Energy Summit. E eu vou começar esse painel falando um pouco de números globais da IEA e do Brasil, da ANEEL, que mostram um pouco os desafios aí que a gente tem e o caminho que a gente tem que percorrer para frente. Então, o primeiro número é o número global de mulheres na força de trabalho mundial, são 40%. No setor de energia internacional, ele é de 16%. No Brasil é um pouquinho melhor, ele tem 20%. Temos 20% de mulheres na força de trabalho no setor da energia, só que dentro desses 20%, somente 5,55% tem cargos de liderança. Então, a gente vê aí a necessidade, né, da gente trabalhar para melhorar as estatísticas, mas, sobretudo, para a gente poder mostrar também todo o nosso potencial aí, tá, gente? Então, a gente vai conhecer aqui esse painel, ele tem mulheres líderes que estão mudando aí já essa realidade e que já estão trazendo muita inovação, novas perspectivas em todas as áreas do setor energético. E a gente vai conhecer um pouco essas histórias, a gente vai se inspirar aí com essas 4 pessoas maravilhosas que estão aqui e a gente vai também ver, entender, né, todas as transformações, o que que elas passaram, os desafios e tudo isso. Obrigada, meninas, por estarem aqui com a gente. E eu vou começar, então, pedindo para cada uma se apresentar brevemente e ouvir aí de vocês, porque o setor de energia, ele passa, né, por uma profunda transformação global, desde descarbonização, passando pela democratização, a descentralização até a digitalização. Assim, depois de vocês se apresentarem brevemente, eu gostaria que vocês pudessem falar também qual o maior desafio que vocês enfrentaram pessoalmente na carreira para transformar realidades e implementar inovação nos segmentos de vocês. E o que motivou vocês a persistirem nesses caminhos. Vamos começar com você, Cristina? Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje e compartilhar um pouquinho da experiência com as minhas colegas e com vocês aqui que estão assistindo ao nosso painel. Meu nome é Cristina Pinho, eu vim da indústria de óleo e gás, fui executiva da Petrobras durante muitos anos e depois passei pelo Instituto Brasileiro do Petróleo, onde fui diretora executiva corporativa. Tive a oportunidade de passar por políticas públicas, sendo subsecretária de óleo e gás no estado do Rio de Janeiro, e mais recentemente eu fiz uma transição de carreira, onde eu sou hoje conselheira de empresa do segmento de óleo e gás e conselheira também voluntária em algumas instituições que eu vou falar daqui mais um pouquinho adiante. Então eu tenho uma história de trabalhar com energia e com algum ativismo, justamente para termos assim, a diversidade de gênero em alguns ambientes importantes, principalmente aqueles de tomar decisão, já há alguns anos. E tenho muito orgulho dessa trajetória, porque por onde eu passei, muitas vezes eu fui a primeira, mas eu não queria ser a última, então eu tinha que fazer alguma coisa para ter outras pessoas, outras mulheres que também seguissem esse caminho, e tenho feito isso até hoje. Então, o maior desafio que eu vejo assim para mulheres que estão nesse segmento de óleo e gás é sempre o mesmo, gente, porque mudou muito pouca coisa. É sempre cultural, é sempre você estar combatendo vieses inconscientes, baias, microagressões que acontecem todo dia, e sempre uma tentativa de desqualificar, sabe? E que você tem que estar o tempo todo qualificando a sua fala. De onde eu vim, por que eu estou aqui, qual a experiência que eu tenho. Então, eu acho que esse é um desafio que eu já tomei para mim, que vai ser para sempre. E é o que eu sempre falo para as minhas colegas,
que estão começando essa carreira e que eu ajudo como mentora, que ó, sinto muito, mas a vida é assim, a vida não é justa e você vai ter que estudar o resto da sua vida e vai ter que ter essa competência sempre, sua competência vai estar sempre sendo desafiada. Sem duvidar do nosso potencial, né? Heloísa. Obrigada, Tatiana. Obrigada ao Energy Summit pelo convite. Parabéns por ter esse painel, esse espaço e toda essa trajetória de programação, né? Bom, eu sou Heloísa, eu sou diretora de estudos de petróleo. Atualmente, eu estou diretora de estudos de petróleo, gás e biocombustíveis da empresa de pesquisa energética, uma empresa pública federal. Eu construí minha carreira principalmente na iniciativa pública, com algumas experiências de iniciativa privada. Já fui professora, pesquisadora, analista regulatória e há 15 anos, 20 anos agora, gente. Sou servidora pública federal de carreira da Agência Nacional do Petróleo e há 5 anos estou cedida para a empresa de pesquisa energética. Dessa trajetória que já passou pela universidade, pelo setor elétrico, pelo setor de óleo e gás, pelo setor público, eu vou pegar um pouco da fala da Cristina. As microagressões, elas fazem a gente não se sentir pertencente. Acho que o maior desafio que eu sempre encontrei foi um espaço onde as mulheres não pertenciam. Espaços que não foram planejados para nós, uma indústria que não foi pensada para nós. Então, plataformas que não têm banheiros, EPIs que não têm tamanhos para mulheres. Não é nem a microagressão diária verbalizada. É você deixar claro que aquele ambiente não pertence a você. Muitos de nós vimos aquele filme sobre as mulheres negras da NASA na década de 60 e nos espantamos com a segregação. Por que a gente não se espanta em saber que hoje isso ainda acontece? Hoje é ainda muito comum você não ter uma bota no tamanho adequado. Você tem que trabalhar num sítio, tem que fazer ou trabalhar ou fazer uma visita técnica, você não tem um EPI. Que lugar é esse que hoje, em 2025, ainda não pensa em EPI para mulheres? Que indústria é essa? Então, é uma indústria que não só nas microagressões, mas no planejamento da indústria. Ela não pensa nas mulheres. E eu persisto porque eu continuo não querendo ser exceção. No início da minha carreira era muito comum ser a menina. Olha aquela menina. Ou então aquela fala comum, né? Nossa, mas você é tão inteligente, né? Nem parece. Nem parece, ele doía um pouco. Tão novinha, tão bonita, mas por que vai trabalhar nesse setor? Então, essas falas, elas são elogios, na verdade, são agressões travestidas de elogios, né? E eu continuo não querendo ser exceção, porque todas essas minhas colegas de painel são mulheres fantásticas. Mas a gente quer mais mulheres fantásticas, porque todas elas têm trajetórias incríveis, de superação, inspiradoras, de romper barreiras, romper desafios, abrir espaço à cotovelada. Cristina tem razão quando ela fala, não quero ser a primeira, posso ser a primeira, mas não quero ser a última. Mas a gente tem que, não só isso, abrir espaço para a gente deixar de ser exceção. Até o dia em que mulheres em posições de liderança, transformando indústrias, sejam tão comuns que a gente não precise mais destacar isso. Obrigada. Obrigada, Heloísa. Muito inspirador. Camila. Bom dia, Tati, as minhas colegas, ao público. Muito feliz e honrada de estar aqui nesse palco com vocês e acompanhado da plateia. Agradecer o convite e a oportunidade. Bom, eu tenho uma trajetória no setor de energia que começou em 2011, né? Hoje eu sou diretora executiva de marketing comercial da Reenergiza, que é uma unidade de negócios que a gente acopla todos os negócios não regulados do Grupo Energisa nela. Mas eu tenho passagem por diferentes áreas e diferentes tipos de instituições no setor. Então, eu comecei minha carreira no setor na Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia, em Brasília, onde eu fui diretora técnica, cheguei ao cargo de diretora técnica, fiz a minha transição para a empresa, e aí fui para a Eneva. Na Eneva eu passei pela área de regulação, pela área de comercialização de energia, gás e energia, pela área de trading, e terminei lá em comunicação e marketing. Então,
já rodei aí algumas áreas, tanto do setor de gás quanto do setor de energia, e eu vou ousar ou me atrever aqui a tentar complementar um pouco a visão de vocês. Quando você fez a pergunta, você focou no pessoal, né, Tati? Aí eu fico pensando, gente, mas o meu pessoal é também o meu profissional, né? Eu não separo na minha vida essas duas dimensões, assim, não são duas caixinhas, né? E aí imaginem esses desafios que Cristina e Heloísa colocaram aqui num contexto corporativo, né? Quando a gente fala de realizar grandes transformações, sejam elas em modelos de negócios, em estrutura organizacional, ou de produtos, ou de cultura, ou de regulação e legislação, no fim do dia a gente está falando de superar um desafio que passa por engajar múltiplos stakeholders, né? E são desafios que levam tempo. Múltiplos stakeholders são organizações, mas são também pessoas. Eles têm visões e perspectivas próprias e individuais. Eu acho que é um desafio super importante alinhar esses interesses todos para que as coisas caminhem na direção que você gostaria para obter o resultado, e garantir um engajamento espontâneo desses stakeholders, dessas organizações e dessas pessoas. E é o espontâneo porque você pode, né, você tem a sua equipe, você pode dizer para a sua equipe fazer alguma coisa, mas o melhor resultado, a melhor entrega que você vai ter é quando esses agentes, esses stakeholders acreditam naquilo e têm algum interesse em ir naquela direção de maneira espontânea. Agora, imagina um ambiente altamente masculino, onde você tem que fazer essa gestão de stakeholder, tem que engajar e etc., nesse contexto que foi dado. Então, é um desafio que costuma exigir bastante foco, disciplina e muita energia, né, para você conseguir garantir esse alinhamento. Mas aí você pergunta o que motiva a continuar, né? E assim, em geral, para mim, pessoalmente, é acreditar no projeto, assim, é acreditar que esse projeto vai gerar o melhor resultado, o máximo de valor que é possível gerar, dadas aquelas condições, é acreditar que o projeto é possível, é acreditar que a gente está fazendo a coisa certa. E foi assim quando tive, por exemplo, o privilégio de coordenar o Comitê Técnico de Transporte de Gás Natural do Gás para Crescer, lá atrás. Por coincidência, recebi a ligação de um amigo dessa época, foi 2016, quando a gente começou a desenhar um novo marco legal do gás natural, que foi aprovado em 2021. Olha como demora, né? Assim, uma transformação leva tempo e leva muita gente. Mas aconteceu. Foi assim também quando começamos um projeto de comercializar GNL por modal rodoviário no Maranhão, na Eneva, né? Porque você não faz nada sozinho, né? Então você sempre precisa engajar pessoas, fazer as pessoas acreditarem, alinhar os interesses. E vai ser assim agora também na Energisa, que a gente está construindo um posicionamento e buscando um posicionamento de liderança do grupo no varejo de energia, acessando a baixa tensão, etc. Então, acho que esse é o grande desafio, talvez. Obrigada, Camila. Carla? Tati, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, profissionais que eu admiro tanto e que são referência no setor. Luísa. Eu acho que eu sou a mais nova aqui no setor de energia, né? Mas venho também de um setor que ele é predominantemente masculino, né? Venho do setor financeiro. E eu acho que todas esses comentários que a gente ouviu aqui, eles são inerentes à mulher em qualquer atividade, qualquer profissão, né? A gente atuar num setor que é predominantemente masculino e que tem esse status de conservador, né? Eu acho que esse setor de energia é um dos mais conservadores que a gente consegue observar. Exige muito, exige em dobro, né? Então, sendo mulher, além de toda a questão técnica que eu acho que tem uma parte boa também nisso, porque no final do dia acho que as mulheres tiveram que correr tanto atrás para serem vistas, né? Tiveram que estudar tanto, que hoje a gente está muitas vezes, né? Até melhores, né? Que os homens na parte técnica. Então, a gente correu muito atrás, acho que a gente chegou lá.
E eu torço para o dia que a gente não precise mais falar disso, né? Que todas nós sejamos vistas como iguais, né? Não tem distinção de sexo, gênero, enfim. Mas, de fato, é um desafio diário, é uma energia em gasto em dobro, né? Parece que a gente está tendo sempre que se provar, né? Conhecimento técnico não basta, muitas vezes a gente adota um perfil mais duro, mais ríspido, para se fazer colocar, né? E que muitas vezes a gente acaba até perdendo é, ativos que a mulher tem, né? Que eu acho que essa questão de sensibilidade, de ter uma visão mais horizontal das coisas, né? É, então, acho que exemplos aí que foram dados são inerentes a todas nós. Com certeza, concordo completamente. Gente, agora eu quero destacar então projetos e feitos concretos dessas líderes aqui maravilhosas que a gente tem aqui no palco e que ilustra o impacto da liderança feminina. Eu vou fazer uma pergunta específica para cada uma. Cristina, começando com você então. Você liderou iniciativas para maior inclusão e governança ética no setor de petróleo e gás. Como promover ambientes mais abertos à inovação e diversidade em setores considerados tradicionais? Então, eu mais recentemente, né, já sou uma pessoa meio idosa, né? Então, assim, mais recentemente, tem uns 10 anos, eu diria, eu comecei a clarificar na minha cabeça mais o propósito da minha vida profissional e pessoal. E fui construindo uma pauta ESG para mim, ambiental, social, ASG, ambiental, social e de governança. Eu passei por um momento muito difícil dentro da Petrobras, que tinha muita conexão com a vulnerabilidade da governança. Então, ali eu descobri o seguinte, gente, isso daqui é importante não só para as empresas, como para a sociedade. Diante disso, então, eu resolvi que eu ia entender da governança para poder evitar acidentes graves das empresas e que afetavam tremendamente a vida das pessoas, porque são empresas que fecham, as pessoas perdem emprego e etc. Então, eu comecei a entender que a governança era uma das barreiras importantíssimas para que a gente não tivesse os acidentes graves lá na frente, acidentes de negócio. Eu tive uma iluminação muito interessante na minha vida, que foi, eu perdi minha filha bióloga. Então, essa mulher me inspirou tremendamente para eu entender a integração do homem com a natureza. Então, isso me fez abrir os olhos e ser tolerante e enxergar o quanto que o meu trabalho poderia estar conectado com um agente ambiental. Então, hoje eu trabalho muito nos conselhos, na parte de transição energética. Ora, eu posso juntar as duas coisas. Se eu vim da área de óleo e gás, como é que eu agora não estou ativamente trabalhando para que as empresas enxerguem o quanto que elas podem se movimentar nessa direção para o bem da sociedade? E, por último, a parte social, onde eu abracei a causa da diversidade, por acreditar não que isso aí não é só justo. Além disso, é bom para o negócio. Então, as três coisas são boas para o negócio, na verdade. Então, eu nunca deixo de pensar como uma executiva, eu nunca deixo de pensar como uma conselheira que tem que estar ali olhando para a sustentabilidade do negócio. Tem que fazer sentido, tem que ficar de pé aquela proposição. Aquele produto tem que ficar de pé, aquele modelo de negócio tem que ficar de pé. E se você não olhar essas três pautas, não há meio de você ter uma empresa que vai ser sustentável e vai perseverar pelos próximos 100 anos. Então, o maior desafio que eu vejo hoje na minha vida é esse. No passado, era você ter deixado legados importantes como executiva para que as coisas acontecessem. Então, no que se refere, por exemplo, à agenda de inteligência artificial, de uso de tecnologia, ter entendido como é que o gerenciamento integrado das operações para a área submarina onde eu atuava, aquilo era importante. Fazer com que essa cultura fosse absorvida e abraçada por aqueles empregados, né?
Então, legado, você tem a ambição como executiva de deixar um legado, de deixar a sua história, deixar ali, meu Deus, olha só, isso aqui eu fui responsável porque eu consegui integrar as equipes, fazer as mudanças, fazer com que eles abraçassem aquele projeto. Então, acho que é isso. E hoje, então, eu também quero deixar a mesma coisa, trazendo a minha competência e meus cabelos brancos para dentro dos conselhos. Obrigada, Cristina. Heloísa, não, aqui eu vou passar para Camila. Camila, a sua atuação traz uma perspectiva inovadora na conexão com o consumidor e crescimento sustentável em energia. Quais aprendizados-chave você destacaria para mulheres que queiram atuar em áreas técnicas e comerciais ao mesmo tempo e gerar impacto real no setor? Tati, obrigada pela pergunta. Eu vou deixar meus 2 centavos aqui, mas eu quero começar dizendo que, assim, eu não quero com a minha resposta dizer que existe uma única forma de fazer as coisas, porque se tem algo que eu aprendi é que não existe, né? Eu não acredito nisso. Mas eu acho que tem um conjunto de comportamentos que pode ser bem importante para gerar impacto real, né? Acho que o primeiro, talvez, curiosidade. Sim, curiosidade sempre, curiosidade recorrente, e abertura para aprender coisas novas. Coragem para desafiar o status quo às vezes, né? Às vezes a gente tem muitas certezas, as organizações têm certezas, as pessoas têm certezas, mas é bom que isso seja desafiado de tempos em tempos. Foco na geração de valor, sobretudo foco na geração de valor num cenário de recurso limitado. Né? Alocação de capital, sim, o capital não é infinito, né? Os recursos não são infinitos, então foco na geração de valor, talvez com alguma visão mais de Pareto 80-20, nesses tempos em que a gente vive que tudo muda muito rápido, pode ser importante. E acho que são características importantes para ajudar a impulsionar a inovação, né? Então, por exemplo, o segmento que estou atuando agora, altamente competitivo. A geração, dentre outros produtos, a Energisa tem geração distribuída, uma das maiores plataformas de geração distribuída do país com ativos. São 440 megapicos, dá quase 300 maracanãs em fazendas solares. Em segmento competitivo, a qualidade do produto, por exemplo, ele é essencial para você conseguir blindar a sua base, para evitar perder o cliente, e aí com isso você conseguir, por exemplo, gerenciar custo comercial e minimizar custo comercial. Todas essas características que eu mencionei, elas são fundamentais para você estar sempre olhando para o produto, o desenvolvimento do produto, como é que eu torno isso melhor à luz do cliente que eu tenho o objetivo de encantar e atrair. Mas para além disso, acho que assim, entregar resultado com consistência, porque entregar resultado com consistência compra confiança, confiança gera oportunidade, e ter acesso à oportunidade, que eu acho que é o que a gente sempre fala muito nessas pautas, pode mudar o jogo. Pode mudar o jogo para a corporação, para a organização e pode mudar o jogo para as pessoas, né? Acho que, assim, parece uma fala meio clichê, mas escuta ativa, né? Parece básico, mas nem sempre acontece, assim. Acho que não existe verdade absoluta, nem na vida, nem na carreira, na minha visão. Nada está sob total controle. Então, escutar, ler o cenário, se adaptar quando as coisas mudam, e elas mudam o tempo todo, acho que também são alguns aprendizados aí que eu tive ao longo da experiência que eu tenho tido no setor. E o setor é um setor muito técnico. Então, assim, os aspectos regulatórios, eles permeiam todos os negócios. O desenho de mercado é altamente sofisticado. O nosso mercado de energia é complexo, não é um negócio trivial de você entrar, comprar e vender energia. Não é. E para quem quer trabalhar com comercialização, com trading, com novos negócios, ter esse conhecimento técnico é importante. Operação de ativo, então, nem se fala. Então, a qualificação técnica também é uma condição importante, né? Tentando responder aqui a sua pergunta. E, por fim, eu acho que assim, poder criar conexões pessoais e acumular colegas e amigos no setor também é importante, né? Acho que assim, torna as coisas mais leves e
e muito mais enriquecedoras. Então, acho que são meus 2 centavos aqui para responder sua pergunta, tá? Legal, obrigada, Camila. Heloísa, então, você participa ativamente do planejamento energético nacional, né? Como garantir uma matriz energética mais diversificada, sustentável e inovadora? E qual o papel das mulheres nessas decisões estratégicas? É difícil, né? Mas eu vou voltar, vou pegar a última qualidade que você falou, uma matriz inovadora, ou como desenhar políticas públicas inovadoras de modo geral. No início do século XX, Schumpeter já tinha dito, né, que a gente esquece, a gente fica no modernismo e esquece dos clássicos. Schumpeter já tinha, tirei da cartola Schumpeter, né, mas ele já tinha mostrado como que a incapacidade de inovar, na verdade ele queria mostrar como que a inovação move o sistema capitalismo. Mas um outro ensinamento é como que a incapacidade de inovar acaba levando o fim das instituições, sejam eles públicas ou privadas. E quando a gente fala de diversidade, por que a gente associa muito diversidade à inovação? Porque a inovação, ela exige um olhar diferente. Se você faz sempre a mesma coisa da mesma forma e tem uma resistência à mudança, você não consegue inovar. A inovação, ela é justamente essa mudança. E a diversidade, e isso já está provado em vários estudos, a diversidade favorece a inovação. Por quê? Porque justamente ao ter olhares diferentes, seja sobre um problema privado, seja sobre um desafio de negócio, seja sobre uma formulação de política pública, seja sobre a implementação, o que quer que seja, um olhar diferente permite você enxergar caminhos diferentes. E aí a gente passa para o desafio da transição energética. A gente tem um desafio tremendo, que o mundo vem tentando enfrentar consistentemente, pelo menos desde a década de 70. E um dos grandes fatores que a gente acredita que vai levar ao sucesso, né, no combate às mudanças climáticas é justamente a capacidade de inovar. E aí não é só inovar em tecnologias. Tecnologias são, sim, extremamente importantes, mas inovar em políticas públicas. E aí, quando a gente pensa em transição energética, a gente tem que pensar em formular políticas públicas diferentes que garantam não só o sucesso da transição, mas garantam que ela beneficie, ao fim e ao cabo, a sociedade. E aí a mulher, ela traz esse olhar, porque ela é diretamente afetada por uma série, pela falha dos serviços energéticos, ela é diretamente afetada pela profunda desigualdade energética que a gente tem no mundo, e ela tem uma outra perspectiva. Quando você constrói soluções pensando a partir de padrões normalmente masculinos, você está fadado ao fracasso. E aí tem também, de novo, vários livros e exemplos que mostram isso, né? Você tem desde testes mostrando que o padrão é um padrão masculino. Então, mulheres morrem mais em acidente de trânsito, por exemplo, porque os equipamentos de segurança dos carros não foram pensados para um homem médio e não são adequados para mulheres. Mulheres, durante muito tempo, morriam mais de acidentes cardiovasculares, porque os sintomas padrão ali da medicina eram padrões masculinos e não femininos. E muitas vezes as políticas energéticas são insuficientes porque elas são pensadas a partir de uma mente masculina. Então, você não garante os serviços energéticos adequados, você não pensa numa demanda energética adequada para a sua população. Ou muitas vezes você pensa em soluções sofisticadíssimas quando uma solução muito mais simples estaria ali à disposição. Como que a gente integra isso no planejamento energético? A gente busca diversidade dentro de casa. Então, a gente busca a diversidade de fontes, a diversidade de soluções, a diversidade, a gente privilegia a diversidade de ideias, e a gente está sempre buscando isso não só internamente na empresa, para garantir que a gente possa ter esse olhar que nos leva a enxergar soluções diferentes, mas que a gente seja capaz de levar essas soluções e continuamente exercitar essa busca por inovação. No serviço público, no caso, no desenho de políticas públicas, né? Que legal. Faz tempo que vocês trabalham dessa maneira, Heloísa? Eu sempre trabalhei dessa maneira, inconscientemente, diria eu. Era uma característica que me destacava, a busca por né, o pessoal sempre falava assim, a menina muito insatisfeita. A insatisfação
ela é uma característica de quem está sempre buscando enxergar o mundo de uma forma diferente. Aí você fica insatisfeito com a resposta padrão que recebe e busca uma solução alternativa. E isso era desestimulado. Isso é desestimulado nas mulheres, principalmente nas meninas, né? A capacidade de liderança, você ser vocal, você ter afirmativo, buscar soluções diferentes, pensar fora da caixa, isso é desestimulado nas mulheres. Então, e aí depois de um tempo, aí sim, foi treinamento, né? É como se eu fosse abrindo os olhos para que aquilo não era uma fraqueza, aquilo era uma fortaleza e deveria ser utilizada numa trajetória de liderança. Obrigada, Luísa. Carla, você é referência em liderança jovem e inovação operacional em uma das mais tradicionais empresas do setor. De que forma você vê o papel da nova geração de mulheres como alavanca para a transformação que a gente está buscando aí no setor? Perfeito, Tati. Acho que essa pergunta é super bacana, porque sou CEO da EMAI, né? A EMAI é uma empresa que acabou de passar por um processo de desestatização, uma empresa que tem aí 125 anos de história. Então, imagine a cultura enraizada, né, que a gente tem lá, e o quão difícil é a gente conseguir entrar, né, com esse novo olhar de modernidade, enfim, a média de casa das pessoas lá, a gente está falando de pessoas que passaram 4 décadas trabalhando lá, tem pessoas que estão na terceira geração familiar trabalhando, mas a gente já consegue notar diferenças, né? Então, dessas gerações mais antigas que ainda trabalham lá e que a gente considera como um ativo imensurável, de fato, né? Porque essas pessoas têm um conhecimento da operação, do dia a dia, como ninguém, né? Mas a gente vê um percentual muito reduzido ainda de mulheres dessa geração, né? E aí, quando a gente vai olhando, né, para as gerações que foram vindo, né, e até agora, pós-privatização, o volume de mulheres que a gente está conseguindo trazer, a gente já vê o quanto a gente já está conseguindo se posicionar, ocupar esses espaços, né? De fato, até mesmo cargos de liderança, né? Então, na EMAI, hoje, a gente tem 30% dos cargos de liderança ocupados por mulheres, onde no setor de energia, no início falou, né, Tati, em torno de 5%. Então, eu acho que a gente já está no caminho certo. Eu acho que é o que foi falado aqui, que a Luísa falou, é o papel de cada uma de nós, né, enquanto executivas, enquanto líderes, abrir os caminhos, né, e fortalecer essa visão do novo, de ter essa diversidade dentro de casa, que eu acho que é muito contributiva com certeza. Que legal, parabéns. Essa mudança aconteceu faz tempo, Dia? Então, é muito recente, né? Então, tem menos de um ano o processo de privatização. E desde então, enfim, com as movimentações que foram feitas, a gente sempre buscou olhar, né, e até mesmo desenvolver. A gente tinha dentro de casa muitas mulheres que estavam em posições não de destaque, mas que tinham potencial e não estavam reconhecidas justamente porque eram mulheres, né? Então, quando a gente chega com um olhar desprovido de preconceitos e dessa visão que é ultrapassada, né? A gente consegue enxergar além, né, do gênero. Não importa se é homem, se é mulher, se é jovem, se é mais velho, né? A gente enxerga além. E aí foi super importante, inclusive, para a gente desenvolver os programas de desenvolvimento dessas pessoas, né, para que elas pudessem ter segurança também para ocupar esses espaços que antes não tinham nenhum incentivo, né, para que elas ocupassem. Que legal. E eu acho que daqui muito pouco tempo vocês vão ver muitos resultados aí, Com certeza. porque ontem a secretária da Mulher, né, Heloísa Aguiar, ela assinou aqui um documento junto com o secretário da Energia, e ela tinha apresentado um número que eu achei bem interessante, que é um estudo da McKinsey, que mostra como a participação feminina dentro das lideranças, ela aumenta até 48% em resultados financeiros, resultados humanos, resultados de negócios também. Então, é bem legal. Eu acho que a EMAE vai ver logo aí esses resultados. Com certeza, Tati.
Bom, gente, então obrigada aí pelas contribuições. Pouco tempo, né, gente? A gente podia aqui conversar durante horas. Eu tenho ainda um monte de perguntas, mas depois eu vou falar com elas aqui em privado. Mas foi super interessante. Obrigada por vocês estarem aí transformando o setor, não só o setor, né, mas as vidas de muitas pessoas e inspirando também tanta gente. Obrigada. Obrigada, Tati. Obrigada.